4 dogmas marianos. Você sabe qual é? Você já decorou os 4 dogmas de Nossa Senhora? Para alguns católicos, cristãos, batizados, o que vai ser falado aqui é algo óbvio, é algo que já se sabem, é algo que não é mais nada de novidade. Mas para alguns católicos ainda é um tabu, é algo que era desconhecido e é algo que vai ser revelado para você através desse vídeo hoje aqui do canal. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal Jean Maria Doutrina Católica, se inscreve no canal, deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e compartilha. E porque quem compartilha também evangeliza. Ao se inscrever no canal, do lado aqui se inscrever tem um sininho, clica no sininho e ao clicar no sininho, clica na opção todos, para que todas as postagens, todas as notificações que for colocado aqui no canal chegue até você. Você hoje também é convidado a ser um instrumento de Deus. É você que vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Nós sabemos que algumas altas e baixas das redes sociais não estão divulgando o que é cristão, não estão divulgando aquilo que é da palavra de Deus. Precisa até de uma palavra específica para que não derrube meu vídeo. Mas você hoje que é convidado a ser esse apóstolo e essa apóstola de Jesus Cristo, divulgue esse vídeo, mande esse vídeo para seus amigos para que possa ter acesso a essa obra de evangelização. Vamos estar falando dos 4 dogmas de Nossa Senhora, dos 4 dogmas marianos. O que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé infalível. O dogma é uma doutrina da nossa igreja, algo infalível, algo irrevogável, algo que nós devemos confiar e acreditar com toda certeza, porque sabemos e entendemos e acreditamos que os dogmas já é uma revelação de Deus por meio do seu corpo, a mãe igreja, seu corpo místico e visível sobre a terra. Então hoje vamos estar falando sobre os dogmas de Nossa Senhora, as verdades marianas. E você que é católico, você que também ama a Virgem Maria e sabe bem, é preciso que você conheça a sua fé, conheça a doutrina, conheça o ensinamento da igreja para que não seja levado pelas heresias. Católico ignorante é um futuro protestante, infelizmente. Então vamos hoje estar falando dessa verdade, conheça sua fé. Vamos estar trabalhando hoje também com o catecismo da Igreja Católica. Estaremos trabalhando com assunto sólido. Mas você que está em sua casa e tem acesso à Bíblia, à Sagrada Escritura, pegue sua Bíblia, porque antes de iniciar a palavra, uma passagem da Sagrada Escritura é indispensável. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem a Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, dê um beijo na Bíblia, a Sagrada Escritura, em forma de amor e respeito à Santa Palavra de Deus, e vamos estar dando continuidade. Então, o apóstolo São Paulo fala que na plenitude dos tempos, Deus iria se encarnar pelo ser de uma mulher. Que mulher é essa? A Virgem Maria. Então nós já entendemos que Deus, ele foi sonhado, a Virgem Maria, ela foi sonhada por Deus, planejada por Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai falar assim, ele vai escrever: quem de nós foi capaz de escolher a nossa mãe? Então Santo Afonso de Ligório se questiona: você escolheu sua mãe? Foi você que não, eu quero aquela mãe ali, você escolheu? Santo Afonso conclui sua própria pergunta: ninguém foi capaz de escolher a sua mãe. Somente Deus, ele escolheu a sua mãe. Então Santo Afonso fala que Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Deus. E tudo isso que eu estou falando é o que vamos passar a tratar aqui nesse vídeo dos dogmas de Nossa Senhora. Primeiro dogma mariano, vamos estar falando da maternidade divina da Virgem Maria. E antes de entrar na reflexão da maternidade divina de Nossa Senhora,
Vamos entrar aqui no que diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 445, vai falar da maternidade divina de Nossa Senhora. A maternidade divina da Virgem Maria, ou seja, Maria é a mãe de Deus, é a Theotokos. Esse concílio, esse dogma da Virgem Maria, ele foi definido em um concílio em Éfeso, no ano 431, e é o mais evidente dos dogmas, né? Maria, a mãe de Deus. Por quê? Porque Maria é a mãe de Jesus. E quem é Jesus? É Deus. Hoje, para muitos que me escutam através dessa tela, parece algo evidente, mas nem sempre foi assim. Houve uma época que houve um grande debate sobre relação a esse assunto. Porque nos primeiros séculos da igreja, principalmente, e por isso que eu falei que quando a igreja viu a necessidade de fixar o dogma, a necessidade de fixar, de trazer um esclarecimento ao povo de Deus, para que dissipasse as confusões, os debates sobre essa questão. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Pronto. Sabemos ali que Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, seguinte, o arcanjo Gabriel chega até uma menina, segundo a linguagem de Santo Afonso Maria de Ligório. Aquela menina tinha idade de 12 a 14 anos de idade. Aquela menina é a Virgem Maria Imaculada, é Nossa Senhora. Ela concebeu o Filho de Deus em seu ventre, escolhida de Deus, né? Ela fala ali em São Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Era uma menina virgem, então foi concebeu em sua virgindade ali o Filho de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se encarnou no seio dela, no ventre dela, e habitou entre nós. Maria, mãe de Deus. Jesus, obviamente, era Deus. Mas, é Deus. Mas, nos princípios da igreja, ficaram-se a dúvida que Maria poderia ser mãe somente da parte humana de Jesus. Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica vai falar que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Jesus era homem sem deixar de ser Deus e era Deus sem deixar de ser homem. Foi a natureza divina que se encarnou na natureza humana. Algo extraordinário até para nosso pensar. Deus, ele quis assumir a natureza humana, ou seja, Jesus tinha fome como nós, tinha sede como nós, tinha vontade de dormir como nós, tinha necessidade fisiológica como nós, foi igual eu e você em tudo, exceto no pecado. Jesus não teve nenhum pecado, porque Jesus, ele ali era Deus e também ele conseguiu renunciar o pecado. Então a natureza humana, a natureza divina se encarnou na natureza humana da Virgem Maria, e é aquilo que São João fala em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, durante muito tempo, houve esse debate que a natureza humana de Jesus, que Maria poderia ser mãe somente da natureza humana de Jesus. Então a igreja, ela decretou que isso que é errado. Ou seja, não se separava a natureza humana da natureza divina. Jesus era homem e Deus e homem. O Catecismo da Igreja Católica vai falar que Jesus era 100% homem, sem deixar de ser Deus, 100% Deus, sem deixar de ser homem. Então, se Maria, ela foi mãe da parte humana de Deus, se Maria foi mãe da parte humana de Jesus, ou seja, o Espírito Santo que fecundou Maria, ele era Espírito. Então podemos entender que
a carne, dentro, biologicamente falando, aqui entrando já na ciência, o DNA de Jesus era de Nossa Senhora. A fisionomia de Jesus era da sua mãe, porque o Espírito Santo não tem DNA. O Espírito Santo, o Espírito, ele não ocupa um lugar na matéria. É claro que Deus, ele pode fazer tudo. Tanto é que ele encarnou e se tornou humano como nós, exceto no pecado, como foi explicado. Então, entendemos que a igreja decretou que Maria era mãe de Jesus, que a natureza humana de Jesus, ela não se separava da natureza divina de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, e assim como Maria foi mãe da parte humana, ela também era mãe da parte divina de Jesus, e essa parte divina não se separava da parte humana. Por isso que Maria foi decretada como mãe de Deus, porque a mãe de Jesus, que era homem, foi a mãe de Jesus, que era Deus. E Jesus que era 100% homem, 100% Deus, era duas naturezas unidas que não se separavam. Por isso que o catecismo da Igreja Católica vai chamar ela de Teodoxo. O que é que aqui ele vai explicar? Maternidade divina, catecismo da Igreja Católica, parágrafo 495. Denominada no Evangelho a mãe de Jesus, João capítulo 2, 19 e 25. Maria é aclamada sob impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como mãe do meu Senhor. É o que fala Isabel. Antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor. Lucas 1, 43. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 43. Com efeito, aquele que ela concebeu no Espírito Santo, como homem, que se tornou verdadeiramente seu filho. Segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Teodoxos. Então, aqui está o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 495, ele vai dar uma fixada, melhor que minhas palavras, do primeiro dogma que foi citado, maternidade divina da Virgem Maria. O segundo dogma a ser proclamado foi no ano 649, foi da virgindade perpétua de Maria, definido no Concílio de Latrão em 1649. Se a maternidade de Maria foi definida no Concílio de Éfeso 431, depois de Cristo, a virgindade perpétua de Maria foi definida no Concílio de Latrão no ano 649. Então, é como eu falei, né? Quando foi surgindo o tempo, foi se passando, a igreja foi entendendo a necessidade de trazer resposta, de trazer esclarecimento, e esses dogmas dão esse firmamento para o cristão, para o católico, para aqueles que amam e têm devoção a Nossa Senhora, entendendo bem o que é que está fazendo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 496, vai falar sobre a virgindade perpétua de Maria. Deixa eu ler o que o Catecismo fala, depois a gente vai fazer uma reflexão. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal desde o evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen, ou seja, Jesus foi concebido sem uma relação sexual. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vemos ali em Evangelho de São Lucas, a Virgem Maria, ela fala: como se fará isso, porque não conheço o homem. A igreja interpreta claramente essa expressão da Sagrada Escritura: não conheço o homem, com a virgindade daquela menina. Então, a palavra fala que o Espírito Santo a cobriu com suas plumas, a fecundou. Então, aqui o Catecismo deixa claro essa verdade.
os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como uma pessoa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia, no início do século II. Então eu falo assim: estais firmemente convencido acerca de que Nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós na sua carne, sob Pôncio Pilato. Ele sofreu verdadeiramente, assim como suscitou verdadeiramente. Então aqui um escrito de Santo Inácio de Antioquia. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e a possibilidade humana. O que nela foi gerado, nela vem o Espírito Santo. Diz o anjo a José acerca de Maria, a sua esposa. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 20. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías: eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós vemos o entendimento disso. Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 23. Você pode estar confirmando na sua casa. Por vezes, tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos, apóstolo, Novo Testamento, sobre a acepção da virgindade de Maria. Houve também quem se perguntasse que não se trataria aqui de lendas ou de construção teológica sem pretensão histórica. Isso deve-se responder: a fé não concepcional virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombaria por vinha da mitologia pagã, qualquer adaptação à ideia no tempo. O sentido desse acontecimento só é acessível à fé que eu venho no nexo que interliga o mistério entre si, no conjunto do mistério de Cristo. Ou seja, Santo Inácio de Antioquia dá testemunho nesse nexo. O príncipe desse mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor, três mistérios proeminentes que se realizam no silêncio de Deus. Santo Inácio, aqui o catecismo vai falar no parágrafo 499, ele vai dizer assim: o aprofundamento de sua fé, a maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 499. Mesmo no parto, o Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sangrou a integridade da virgindade de sua mãe. Não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como sempre virgem. Aqui tem duas palavras de idioma que eu não sei. Você pode confirmar no seu catecismo. Sempre virgem. E isto objeça-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos de Maria. Com efeito, Tiago e José, seus irmãos, em Mateus capítulo 13, versículo 55, são os filhos de Maria, discípulo de Cristo, que significava designado como outra Maria. Aqui eu vou trazer uma explicação clara ainda sobre esse tema. De parentes próximos a Jesus, conforme a expressão conhecida no Antigo Testamento. Jesus é o filho de Maria, a maternidade espiritual de Maria. Entende-se, porém, todos os homens que veio a salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito da multidão de irmãos. Romanos 8, 29. Isto entre os fiéis, para cujo nascimento, educação, colaboração e amor materno. Ou seja, algumas pessoas, por falta de conhecimento, falta de aprofundamento na fé, fala que Maria teve outros filhos além de Jesus, com base naquilo que fala o Evangelho. Veja, para você ter um entendimento, uma interpretação clara da Sagrada Escritura, é preciso que você veja detalhes importantíssimos para que você não caia na heresia. Por exemplo, para você entender um texto histórico,
é necessário que você entenda a linguagem daquele texto, o tempo que foi escrito aquele texto, quem escreveu aquele texto, o tempo que foi escrito aquele texto e a tradição do lugar onde foi escrita aquele texto. Ou seja, esse texto do Evangelho foi escrito por judeu, né? Então, naquele tempo, o costume judaico deixa claro que naquele tempo não existia acepção de parentes próximos, como tios, primos, era todos chamados de irmão. Quem responde isso com mais clareza para você é Santo Agostinho, um teólogo, bispo e doutor da igreja do século IV. Santo Agostinho vai dizer que, ele vai falar que para os judeus não existe parentes próximos como primo, como tio, é todos chamado de irmão. Exemplo da própria Sagrada Escritura, eu tinha um exemplo claro aqui. Podemos citar, por exemplo, Ló. Você vê que em detalhe, você vê ali Gênesis, no princípio do capítulo 11, nós vamos conhecer um personagem bíblico muito importante chamado Abraão. E você vê que detalhes do livro do Gênesis, ora, chama Ló, irmão de Abraão, e horas chama Ló de primo de Abraão. A Sagrada Escritura ela não está se contradizendo. É porque no costume daquela época, para aquele povo, não tem essa dimensão de tio, de sobrinho. São todos chamados de irmão. Não se interpreta a palavra da Sagrada Escritura ao pé da letra. Por exemplo, nós vemos em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 4, a palavra fala que Jesus foi o filho primogênito do Pai. Jesus foi o filho primogênito do Pai. Vou procurar aqui para deixar mais claro para você. Ora, se Jesus foi o filho primogênito do Pai, dizer que Deus teve outro filho além de Jesus é uma grave heresia, é uma gravíssima heresia. No entanto, é preciso ter sabedoria para a interpretação. Aguarda um pouquinho. Aqui. Pois quem dentre os anjos disse, Deus alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei, ou então eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente introduzir seu primogênito. E novamente, ao introduzir seu primogênito na terra, de todos os anjos de Deus o adore. Dizer que Deus Pai teve outro Criador além de Jesus é gravidade. Se não tiver sabedoria para interpretar, assim como Jesus foi o único Filho de Deus Pai, membro da Trindade, assim também a interpretação de que Maria, a Sagrada Escritura, hora nenhuma fala que Maria foi mãe. Você não encontra essa tradução em nenhuma Bíblia. Fala Maria foi mãe de outras pessoas, mas os irmãos de Jesus, no significado de parentes próximos. Dando continuidade ao meu vídeo. Tem outras passagens bíblicas, mas não me preparei para isso agora. Você deixa no comentário, se você quiser, que eu deixo aqui no comentário também mais passagem bíblica para trazer esse esclarecimento. Ou posso estar fazendo outro vídeo sobre o assunto. O terceiro dogma, Imaculada Conceição de Maria, né? Decretado pelo Papa Pio IX, Papa Pio IX, em 1854, né? Aí o Catecismo da Igreja Católica, palavra 490, vai falar sobre o assunto. Vou procurar aqui. Catecismo da Igreja Católica, palavra 490, fala da Imaculada Conceição. O que foi Imaculada Conceição? O terceiro dogma na história da Igreja. Para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação do anjo Gabriel, a saúda como cheia de graça.
Efetivamente, para poder dar assentimento livre de sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela tivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo do século, a igreja tomou consciência de que Maria cumula de graça por Deus. Foi redimida desde a concepção. E isso confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854, pelo Papa Pio IX. Então, o Catecismo da Igreja Católica está dizendo que Maria, ela não teve pecado. Imaculada Conceição, essa Maria não teve pecado nenhum. Ou seja, o nome Imaculada é o contrário do que fosse maculada. Maculada é que ela tem pecado. Nós somos maculados, nós temos pecado. Imaculada porque não teve pecado nenhum. Maria não teve pecado nenhum. Ou seja, o que é que a igreja ensina, orienta e nos esclarece? Que Jesus, ele veio para redimir a humanidade do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, descrito ali no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Jesus, ele veio, ele assumiu a natureza humana, ele foi humano como eu e você, em tudo exceto no pecado, ele não cometeu pecado nenhum. Jesus, assumindo a natureza humana, ele ali morreu na cruz para redimir a humanidade de seus pecados. Quando Jesus fala no último instante de sua vida, está consumado, ele consumou sua missão, ele concluiu sua missão e ele morre. Então Jesus, ele redime a humanidade do pecado. Jesus rasga aquele documento que o inimigo das trevas tinha sobre a humanidade. Jesus abre a porta da salvação para a humanidade. No caso de Maria, aquela redenção que Jesus ele fez na cruz para a humanidade foi antecipada para Maria. A igreja reconhece que Maria, ela não teve pecado nenhum e ela foi preservada do pecado desde o seu primeiro instante de consentimento no ventre da sua mãe, Santa Ana. Assim como Jesus, ele pode desafiar a física e caminhar sobre as águas, assim como Jesus, ele pode desafiar a física e transformar água e vinho, assim como Jesus pode desafiar os estudiosos a fazer tantos milagres, Jesus, Deus, a Trindade, e também ele quis, ele desejou assim, ele pretendeu assim e ele fez assim em preservar Maria do pecado antes do seu nascimento. E por que Maria foi preservada do pecado? Primeiro a João, no capítulo 3, no versículo 8, vai dizer: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Se quem peca é do demônio, Maria não pode ser do demônio. Então Maria, ela foi preservada do pecado para ali conceber Jesus, porque Jesus, sendo 100% puro, ele tinha que nascer de um ventre puro. Jesus, que não teve pecado, tinha que nascer de um ventre que não tinha pecado. Maria é muito santa por causa de seu filho Jesus. Ela foi preservada do pecado. É um dogma de nossa igreja acreditar, confiar e decretar. E Maria não teve pecado algum, como fala o próprio dogma aqui. Ao longo do século, a igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça, como o arcanjo Gabriel a saudou: ave cheia de graça, ave agraciada, que caritomene. Ou seja, Maria não estava somente cheia da graça, mas ela transbordava intensamente de uma graça. Ou seja, quando Maria visita sua prima Isabel, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39, versículo 43, Isabel não sabia que Maria estava grávida e falou: de onde vem a mim a honra de me visitar a mãe do meu Senhor, a mãe de Jesus? Então Maria ali, ela não teve pecado algum. E o último dogma, muito importante para estar finalizando nosso vídeo:
a Assunção de Maria elevada ao céu de corpo e de alma, proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Agora nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 966. Parágrafo 966. Aqui o Catecismo fala assim: a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, termina o curso da vida terrestre. Foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plena ente tivesse conforme o seu Filho, Senhor do Senhor e vencedor do pecado e da morte. Foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo, a Assunção da Virgem Maria, singular participação da ressurreição de seu Filho, antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Em vosso parto guardaste a virgindade, em vossa dormição não deixaste o mundo, ó Mãe de Deus. Foste juntar-se à fonte da vida, vós que concebeste o Deus vivo, por vossas orações, livrai nossas almas da morte. Aqui está um ponto muito importante. Apocalipse, no capítulo 12, a igreja celebra dia 8 de dezembro, né, o dia santo, a Assunção de Maria, que Maria foi levada ao céu de corpo e de alma. Então fica aquele debate: Maria morreu, Maria não morreu. O catecismo está falando de dormição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 966. Eu já ouvi muitas pregações falando que ela morreu. Morreu, imediatamente foi levada aos anjos. Maria não morreu. São Francisco de Sales relata isso, né? Santo Afonso Maria Ligório também debate sobre isso. E mais importante do que as citações desses dois santos, que são doutores da igreja também, o catecismo da igreja falando que Maria dormiu. Eu vou ler mais uma vez. Em vosso parto guardaste a virgindade, em vossa dormição. Dormição não é morrer, é dormir. Claro, né? Não deixaste o mundo, ó Mãe de Deus, foste juntar-se à vida. Santo Afonso Maria de Ligório, eu vou soltar até a fonte ali no livro Glórias de Maria. Ele fala, ele vai fazer uma comparação de Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 6, né? O amor é forte como a morte. Ali é claro que é uma citação do santo que eu estou passando. Santo Afonso fala que Maria estava tão doente, ela estava tão enferma de amor. Cântico do Cântico fala também, enferma de amor, que ela morreu de amor por Deus, ela estava com saudade de Deus. E aqui o catecismo fala, claro, que na segunda vinda gloriosa do Senhor haverá um julgamento universal em que todos ressuscitarão com o seu corpo glorioso para ser julgado. O catecismo fala que Maria teve uma antecipação de subir o céu com o seu corpo. Então, aqui fica para vocês os 4 dogmas. Maria, Mãe de Deus. Maria, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Maria, Mãe de Deus. Maria, sempre virgem. Maria não teve pecado. Maria é levada ao céu de corpo e alma. Apocalipse, capítulo 12. João disse: eu vi um grande sinal do céu, uma mulher revestida do sol, prestes para dar à luz. Depois que você acompanha essa narração do Apocalipse, a mulher foi levada pelos anjos. A mulher foi levada. Então, e o filho foi para junto de Deus. Maria foi elevada ao céu de corpo e de alma. Esses 4 dogmas marianos, você conhecia? Você gostou do vídeo? Se você perseverou até aqui, deixe seu comentário o que achou do vídeo e compartilha para que mais gente tenha acesso a conhecer sua fé. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.